A paz do Senhor Jesus para toda a igreja. O meu nome é Alisson Vieira, eu sou membro da Igreja Batista Betel de Mesquita. Eu queria falar de um tema hoje com os irmãos que, digamos que é um tema muito comum que a gente ouve falar na igreja, que é o tema da vida eterna. A gente escuta muito isso, né? A gente crê em Jesus para que a gente tenha a vida eterna. E, geralmente, essa situação de vida eterna, ela está em oposição, ela é o contrário do que a gente chamaria de morte eterna. Então, se você crê em Jesus, vida eterna. Se você não crê em Jesus, morte eterna. Geralmente é isso que a gente escuta, né? É isso que a gente aprende na EBD, a gente escuta na igreja, né? Que existe uma condenação, um juízo de Deus. E esse juízo de Deus, a gente chama isso de morte eterna. E a vida eterna seria a salvação, né? Na glória, conforme está lá em Apocalipse, todos seríamos salvos, andaremos nas ruas de ouro, etc. E tudo lá, certo? Só que, será que realmente a vida eterna é uma questão de tempo? É simplesmente viver para sempre? E o que compreender, o que é a vida eterna, compreender esse ensino da Bíblia, essa expressão da Bíblia, o que isso implica no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o nosso próximo? É isso que eu quero trabalhar com os irmãos hoje, à luz de alguns textos. A minha pregação não vai ser uma pregação expositiva, eu não vou pegar um texto e vou explicá-lo por inteiro, mas eu vou trabalhar esse tema da vida eterna em alguns textos aqui que eu selecionei para os irmãos. O primeiro texto que eu queria que a gente abrisse é em 1 João 5, do 10 ao 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está com o seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o apóstolo João aqui, a carta de 1 João, é um dos melhores livros na Bíblia, na minha visão, ele vai dizer que o testemunho é que Deus usou o seu Filho para dar a vida eterna para nós. E aí ele fala, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Mas o que é essa vida eterna aqui, que está em Jesus Cristo, que quem tem Jesus Cristo tem a vida eterna? O que isso significa? Porque o termo realmente é batido, né, gente? Como eu mesmo estou dizendo. Mas, para a gente poder entender bem o que é alguma coisa, um conceito complexo ou um termo que já está muito batido, a gente pode usar uma estratégia interessante para entender, que é dizer primeiro o que ele não é. Então, em primeiro lugar, eu queria falar com os irmãos sobre o que não é ter a vida eterna. O que não é ter o Filho e ter a vida eterna. Em primeiro lugar, e aqui eu vou tentar mostrar 3 pontos aqui com os irmãos, o que não é a vida eterna? Ter a vida eterna não é simplesmente decorar o que está escrito na Bíblia. A gente sabe que é comum que a gente memorize os versículos da Bíblia, e isso é uma coisa boa. Não está errado você memorizar a Bíblia. Mas simplesmente memorizar os textos bíblicos da palavra de Deus. Nós conhecemos versículos aqui, né? Eu não vou constranger ninguém aqui a repetir, mas a gente sabe. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E saber isso de cor, saber isso decorado, é uma coisa que realmente é bom para a gente. A gente ensina para as crianças na EBD, né? A gente aprende nas canções, as nossas canções têm esses versos bíblicos, se não de maneira literal, mas tem de maneira indireta, mudando as palavras, né? Uma paráfrase. Mas simplesmente decorar não é suficiente. E aí, o texto que eu queria usar, para a gente poder entender isso, um exemplo, é o texto de Lucas, capítulo 10, do verso 25 até o 29. Para a gente poder entender aqui como que essa questão funciona. Então, Lucas 10, do 25 ao 29. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, para tentar mostrar para aquele homem quem é o próximo. Só que o problema desse homem aqui, desse intérprete da lei, não era que ele simplesmente não sabia quem era o seu próximo, mas é que ele conhecia a lei, tanto que ele recitou os 2 mandamentos, mas ele queria aplicar a sua maneira, ele queria aplicar do seu jeito. E aí Jesus, sabendo isso, ele conta a parábola do bom samaritano. Como os irmãos já podem ter ouvido falar, os samaritanos não se davam bem com os judeus. E Jesus coloca o judeu, né, o levita e o sacerdote, deixando aquele homem que estava ferido na beira do caminho à míngua, e bota um samaritano, que era uma pessoa de quem os judeus não gostavam, ajudando aquele irmão e cumprindo o mandamento de Deus. Aquele intérprete da lei, ele tinha a lei decorada no seu coração. Para vocês terem noção, irmãos, os fariseus, os intérpretes da lei, aquelas pessoas da época de Jesus, aqueles que a gente vê Jesus debatendo e falando palavras bem duras, eles decoravam os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Eles sabiam esses livros de cor, porque naquela cultura a questão de escrever era algo que não era tão difundido assim. Então era muito comum que os estudiosos da lei soubessem a lei de cabeça, de recitar. Vocês imaginam isso? Você saber falar o Gênesis inteiro em hebraico, né? Contudo, apesar de saber isso e esse conhecimento e ter isso decorado era uma coisa boa, eles não conheciam a verdade. Eles rejeitaram Jesus Cristo. Então ele faz uma pergunta sobre o que é herdar a vida eterna. Aí Jesus fala: bem, o que diz a lei? Como é que você interpreta? E aí ele vai e recita a lei. E aí ele tenta se justificar, como se ele não soubesse quem é o seu próximo. Mas ele sabe, só que ele não quer cumprir. Ele quer viver a lei de Deus, a palavra de Deus, conforme a sua maneira. Então, simplesmente decorar a lei de Deus, saber a palavra de cor, não é suficiente. Estão compreendendo, meus irmãos? Eu não estou dizendo que a gente não deve memorizar, não deve estudar, não deve fazer, né, aquelas competições que a gente fazia. Eu fui embaixador na igreja, a gente fazia e debate de versículo, né? Algumas pessoas, quem recitava mais versículos da Bíblia memorizado, isso é uma coisa muito boa. Só que simplesmente saber a Bíblia de cor não faz a gente ter a vida eterna, não faz a gente ter um relacionamento com Jesus Cristo. Isso não é suficiente, certo? Entretanto, ter a vida eterna não é decorar a Bíblia, mas também não é simplesmente seguir regras e seguir mandamentos. E aí o texto que eu queria mostrar, para exemplificar isso, é um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, os versos 16 até o verso 22. Essa história, meus irmãos, é uma história que a gente conhece como a história do jovem rico. Ele está também no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos, né? Aí nesse texto, a palavra jovem, se não me engano, só aparece no final do texto. Ele começa falando que é um homem, né, que procurou Jesus. A pergunta do jovem rico é a mesma do intérprete da lei do texto anterior. Ele fala o seguinte: vamos lá. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Replicou-lhe Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: tudo isso tenho observado, o que ainda me falta? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro do céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, nós temos aqui alguém que faz a mesma pergunta, e Jesus responde: guarda os mandamentos. Ele fala: quais são os mandamentos? Aí Jesus vai, lista para ele os mandamentos, e ele fala que guardou todos. Aí Jesus fala assim para ele: então, se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem. Jesus sabia que ele era rico, né? E me siga. E ele deixou
Ele achou essa proposta muito radical e ele vai embora e rejeita ser um seguidor de Jesus. O curioso é que ele falou que ele guardava todos os mandamentos. Ele achava que ele guardava. E, sobretudo, porque na mentalidade das pessoas daquela época, a lei tinha muito a ver com aquilo que você fazia externamente, né? Então, honra o teu pai e tua mãe, não adulterarás, não matarás. Ele não fazia nada disso. Então, obviamente, ele amava o próximo, né? Ele devia ajudar no templo. Ele dava dinheiro para a sinagoga para poder ajudar os pobres e tal. Mas ele achava que ele cumpria todos os mandamentos. Aí Jesus vai, e o que Jesus diz é uma espécie de teste para esse cara. Porque ele fala assim, ó, é mesmo você cumpre todos os mandamentos? Então tá bom, então vende a sua riqueza. E se vocês forem também ler o resto do texto, vocês vão ver que Jesus vai começar a falar sobre a dificuldade de um rico entrar no reino do céu. Qual era o problema daquele homem ali? O primeiro mandamento, gente, dos 10 mandamentos, ele fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, né? Não devemos ter outro Deus. Só tem um Deus que a gente deve adorar. E, bem, o Deus daquele homem moço era o dinheiro, porque ele não estava disposto a abrir mão de tudo. Isso, entretanto, não quer dizer que Jesus propõe um voto de pobreza para todos os seus seguidores. O texto não está ensinando isso. Mas ele está ensinando que aquele homem que achava que guardava os mandamentos, ele não guardava nem o primeiro. Compreende? Ele achava que ele guardava os mandamentos. Isso significa que guardar os mandamentos é uma coisa ruim? Evidentemente que não. Só que se você achar que a tua comunhão com Deus, a vida eterna, é conquistada pelo aquilo que você faz, como o pessoal costuma dizer, né? Você vai se lascar. Você não vai se dar bem numa situação dessa. Porque diante dos mandamentos de Deus e diante de tudo aquilo que é o padrão de Deus, diante da santidade de Deus, a nossa reação tem que ser a de perceber o quanto que nós não conseguimos cumprir a lei de Deus por nós mesmos. Sabe? E a Escritura é muito clara quando ela diz que quando você cai em um tio da lei, você caiu nela inteira. Né? Ninguém é julgado perante um tribunal pelas coisas boas que fez. A pessoa é julgada pelas coisas ruins que ela fez. Então, esse homem, ele achava que ele guardava os mandamentos, mas ele não guardava. Ele falou, guardo todos, desde a minha mocidade. Então, percebe o nível de cegueira dessa pessoa? Ela achava que para ter a vida eterna, bastava guardar os mandamentos. Mas Jesus falou para ele que bastava guardar. Sim, mas é impossível guardar. O ser humano não consegue. Né? Todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Nós não conseguimos guardar a lei de Deus por nós mesmos. Então, a vida eterna não é seguir uma listinha de regras. Nem de regras e nem de mandamentos. E por que eu estou falando de regras e mandamentos? Porque a Escritura tem coisas que ela manda a gente fazer mesmo, tem mandamentos, e eles são bons e eles são santos, a lei é santa. Mas também nós temos outras regras e outros costumes que as igrejas, que as sociedades fazem, que não são necessariamente vindas da Bíblia, que são por outras circunstâncias e que nós seguimos também. E obviamente algumas delas têm as suas razões de ser. Mas isso não basta para que a gente tenha a vida eterna. Entende? Então, a vida eterna, ela não é memorizar a Escritura, memorizar a Bíblia, também não é você simplesmente cumprir regras. Sobretudo porque Jesus ensina de maneira muito clara que o adultério não acontece apenas quando você de fato chega a atrair o seu cônjuge. Ele acontece na sua mente, né? Aquele que olha para uma mulher de maneira indigna já adulterou com ela. O assassinato não acontece apenas quando você chega e assassina uma pessoa. Mas se você assassina a pessoa, se você odeia o seu irmão no seu coração, você já cometeu o assassinato. Então, quando Jesus eleva o padrão de uma maneira, né? A gente costuma escutar que, na verdade, as coisas eram mais difíceis no Antigo Testamento e que Jesus tornou as coisas mais fáceis. Na verdade, nessa perspectiva é o contrário, meus irmãos. Porque Jesus, ele passa não apenas a focar em atos exteriores. Ele passa a exigir um padrão do ser humano que tem a ver com aquilo que está no seu coração, na sua mente. E se a gente for honesto conosco, a gente vai perceber que nós não estamos no padrão de Deus. A gente está aquém. Nós não guardamos os mandamentos da maneira como Deus exige que a gente guarde. A única pessoa que guardou os mandamentos de Deus plenamente foi o próprio Jesus Cristo. Entende? Então não adianta simplesmente seguir. Então você está dizendo, né, irmão Alisson, que é anarquia, cada um faz o que quer. Não, eu não estou falando isso. Eu
Eu estou dizendo que a vida eterna não é conquistada pelo que a gente faz. Entende? Então, a vida eterna não é memorizar a Bíblia, ela também não é seguir mandamentos e regras. Mas ela também, gente, não ter a vida eterna não significa que uma pessoa tenha a vida eterna apenas porque ela faz milagres e faz sinais. Os sinais existem, eu creio num Deus que faz milagres, amém? Eu creio, né, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, isso é um milagre. Eu creio em tudo aquilo que a Bíblia diz que Jesus fez. Eu creio em várias coisas que a história da igreja mostra que Deus fez através de vários irmãos nossos. Entretanto, os milagres e os sinais não são uma evidência de que alguém tem a vida eterna. E aí, mais uma vez, outro texto para a gente poder ver isso. Mateus 7, do 21 até o 23. Não vou ler o texto todo, porque esse texto é um pouco grande, mas a gente vai pegar aqui o ponto principal do que eu quero mostrar para os irmãos. Jesus diz, falando lá da árvore e dos frutos, né? Como reconheceu, você reconhece a árvore pelos frutos, e de repente ele fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aqui, gente, um ponto interessante: reino dos céus, vida eterna, reino de Deus, é a mesma coisa, beleza? Nesse sentido, entrar no reino, ser cidadão do reino, ter a vida eterna, ter a salvação, o ponto aqui é o mesmo, entende? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos outros milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Jesus está dizendo que haverá pessoas que vão pensar que vão entrar no reino de Deus, que são do reino de Deus, e elas não serão. E elas vão chegar naquele dia e vão falar: olha, mas a gente expulsou demônio, a gente fez milagre, a gente fez sinais. E Jesus vai dizer que não conhece eles. Nada no texto indica que essas pessoas não fizeram sinal nenhum. Muito provavelmente elas fizeram os sinais. Elas expulsaram demônios, elas fizeram milagres, mas, entretanto, o Senhor Jesus não os conhece. E por que isso? Porque eles viviam na iniquidade, porque eles viviam na prática do pecado. E aí, gente, com isso eu não estou querendo dizer que Deus não faz sinais hoje, né? Ou que a gente não deve buscar milagres. Na verdade, Deus está fazendo milagres aí o tempo todo, né? Mas que a gente não deve medir se alguém é um mensageiro de Deus ou se alguém é uma pessoa que está pregando a palavra de Deus, ou se ela tem uma vida santa, ou se ela é alguém realmente convertida, baseado em sinais que ela possa ter feito. Bom, o texto mostra aqui que pessoas que são ímpias, que não são salvas, podem fazer sinais. Deus pode usar pessoas ímpias. A gente conhece muito a história de Balaão, né? Balaão, e que a mula, Deus usou a mula para falar com ele, e que Balaão era um profeta. Só que se você for lá em Números, você vai descobrir que Balaão não era um profeta de Deus. Ele era um profeta contra Deus. Mas um profeta que era ímpio foi usado por Deus. Nós temos pessoas ímpias sendo usadas por Deus. Isso não significa que elas são de Deus. Compreende? Então, da mesma maneira, e além disso tem uma outra coisa. Um sinal, um milagre, uma determinada manifestação espiritual pode ser do diabo. Nós temos exemplos na Bíblia de que o diabo faz coisas também que são consideradas miraculosas. Então, como é que a gente mede? Jesus é bem claro no restante do texto de Mateus 7. A gente conhece a árvore pelos frutos. E o que são os frutos? É uma vida de obediência à lei de Deus, né? Então, a gente já tentou ver aqui de alguma maneira o que a vida eterna não é. Ter a vida eterna não é decorar a Bíblia. Ter a vida eterna não é fazer milagres e sinais. E também não é seguir mandamentos e regras, né? Ter vida eterna não é isso. Então, o que é a vida eterna? Vamos entrar aqui, porque a Bíblia explica o que é, gente. De maneira bem simples, a vida eterna é conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, e o seu Filho Jesus Cristo. Como assim? Vamos lá para João 17, do 1 até o 3.
Jesus, na sua chamada oração sacerdotal, texto muito, muito importante que a igreja lê, ele fala o seguinte: tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho. Ele está orando isso há pouco tempo antes de ser entregue para os romanos e ir para a cruz. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus irmãos, a definição do próprio Jesus Cristo na sua oração é de que a vida eterna é conhecer ao Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, que é o enviado dele, que é o ungido dele. Então, a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, conhecer aqui no texto, e conhecer tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não tem a ver com você saber quem é, entende? Não é um conhecimento intelectual. Eu sei quem foi Jesus Cristo. Jesus Cristo pregou lá em Nazaré, na Galileia, né? O pessoal diz que ele era o Filho de Deus, etc. Deus existe, eu sei que Deus existe, intelectualmente, com a minha cabeça, né? Conhecer na mentalidade ali judaica, na mentalidade do Antigo e do Novo Testamento, é ter um relacionamento íntimo com aquela pessoa. Então, quando ele fala que a vida eterna é conhecer a Deus, é isso. Então a vida eterna não é a salvação, não é o que a gente vai receber, é também, né? Uma das coisas, um dos conceitos na Bíblia que a gente pode colocar que ele é agora, mas também ele é no futuro. Então, tanto que na epístola do apóstolo João, na primeira, ele fala que eu escrevi porque vocês já têm a vida eterna. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele já tem a vida eterna. Mas ele também vai ter, entende? É uma coisa que é agora, mas também é no futuro. Por isso que a vida eterna é conhecer a Deus. Porque a gente começa a conhecer a Deus, e a gente continua conhecendo a Deus, e a gente parte desse mundo e a gente continua conhecendo a Deus para sempre. E o nosso relacionamento com Deus vai se tornando cada vez mais íntimo. A vida eterna é conhecer a Deus. E aí todo o resto que a gente está falando sobre como a gente lida com a palavra, como a gente liga com os sinais e com os milagres, como a gente lida com os mandamentos, vai ser norteado por isso. Primeiro você conhece a Deus, e depois você começa a seguir a sua palavra. Entende? É por isso que não faz sentido a gente tentar colocar os mandamentos de Deus para pessoas que são ímpias, gente. Pessoas que não são convertidas, pessoas que não conhecem a verdade, pessoas que rejeitam Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus, eles são loucura para as pessoas que não creem em Jesus Cristo. E não apenas em coisas assim que, digamos, possam ser mais polêmicas, como hábitos, né? Mas em coisas assim mais simples, como por exemplo, você vai tomar uma decisão e você tem que submeter tudo que você faz na sua vida à palavra de Deus. Isso já é loucura, porque o ser humano, ele tem essa tendência, desde lá do Éden, né, de se bastar, de ele próprio tomar as decisões e dane-se o que Deus acha, né? Foi isso que Adão e Eva fizeram. O pecado não é simplesmente o pecado deles não foi simplesmente comer uma fruta. Foi, na verdade, se colocar no lugar de Deus, né? E obter a vida eterna, escapar do juízo de Deus é, na verdade, conhecer Jesus Cristo e conhecer ao Pai. Ter um relacionamento de verdade. Mas como que isso é colocado na Bíblia, essa questão do relacionamento, né? Aí a gente vai entrar aqui para o único texto do Antigo Testamento que eu coloquei aqui nessa mensagem, que é o de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31, dos versos 31 até o 34. Só para a gente entender aqui como é que ele funciona. E aí o profeta, né, o Senhor dá a palavra para o profeta, e o profeta diz ao povo de Israel: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque é esta aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo,
nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui o profeta está dizendo que vão vir dias, né? Estamos aqui no Antigo Testamento, o povo está cativo, né? Está indo para o cativeiro. Jeremias fala que eles vão ser cativos na Babilônia, vão ficar lá porque eles pecaram contra o Senhor, eles abandonaram o Senhor. Mas virão dias, diz o Senhor, que Deus vai fazer uma nova aliança com o seu povo, com o povo de Israel, né? E essa aliança não vai ser uma aliança igual a que ele fez quando Moisés era o líder de Israel. Porque Deus os tirou do Egito, fez uma aliança com eles, deu as leis, explicou como eles deveriam viver, mas eles quebraram essa aliança. E essa nova aliança ela vai ser diferente, porque a lei não vai estar mais impressa em pedras, nem escrita em pergaminhos. A lei vai estar impressa nos corações das pessoas. E elas vão ter o Deus dentro de si, a sua lei dentro deles. E de modo que ninguém vai precisar falar: olha, conhece o Senhor, porque todos aqueles que são do seu povo vão conhecê-lo. Isso é uma referência óbvia, meus irmãos, ao trabalho do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele convence o homem, né? Ele veio para convencer o mundo da justiça, do juízo e do pecado, e ele transforma a nossa vida, e ele muda a nossa vontade, o nosso entendimento, para que a gente compreenda o que é a lei de Deus, a gente queira viver para Deus. E Jesus Cristo, ele inaugura essa nova aliança, uma aliança diferente da aliança que foi feita com Moisés, né? Em que Jesus Cristo, ele é o sacerdote, ele é o templo, e ele é tudo isso, né? E essa nova aliança, ela vai se estabelecer por um relacionamento, porque a lei do Senhor, ela está dentro de você, ela não é apenas um código que você vai seguir. Então, as coisas, elas ficam diferentes, porque você tem um relacionamento com Deus. E é por isso que você vai amar a lei dele, por isso que você vai obedecer os seus mandamentos. Não vai ser simplesmente, tem uma lista aqui de regras, aí você segue, porque se você não seguir isso aqui, você vai para o inferno. O Evangelho de Jesus Cristo não é isso. O Evangelho de Jesus Cristo é um convite do homem a abrir mão do seu próprio ego e se relacionar de verdade com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, aquele enviado que Deus mandou. Mas aí, bem, você vai conhecer a Deus e você vai ter a vida eterna, conheceu a Deus, né? Tem um relacionamento com Jesus Cristo, por meio da oração, por meio da igreja, por meio da palavra de Deus, você vai ter uma relação com Jesus Cristo. Tá, mas o que isso implica? E aí aqui a gente chega na parte da aplicação. O que isso implica na minha vida? Eu saber, tá bom, a vida eterna não é nada disso que você falou, Alisson. A vida eterna é conhecer a Deus, Jesus Cristo, e conhecer a Deus é ter um relacionamento com Ele. Tá, mas o que isso muda, né? Se amanhã, segunda-feira, eu vou trabalhar, eu vou ficar de home office, eu vou fazer o que cada um tem que fazer, essa vida complicada que a gente vive, né? O que isso muda na minha vida? Bem, meus irmãos, a grande questão, e nisso a Bíblia é muito clara, é que aquele que conhece a Deus, ele vai seguir os seus mandamentos. É a primeira implicação óbvia que a gente vai ter. Não é possível ter um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, e viver na prática do pecado. Por que eu digo viver na prática do pecado? Porque, eventualmente, por acidente, por nossas imperfeições, por causa daquelas áreas que ainda não foram tratadas completamente, a gente vai acabar pecando. Mas Deus é misericordioso, nós temos advogado, né? É assim que a palavra diz. Mas a gente não pode viver na prática do pecado. Então, e aí, onde que a gente vê isso? Bem, a gente já leu aqui João 14, né? Só que eu vou ler um versículo um pouco além do que a irmã leu. João 14, capítulo 21, diz assim, Jesus Cristo falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a Ele. Aquele que ama Jesus Cristo, aquele que tem um relacionamento com Ele, guarda os seus mandamentos. Entende? Não existe isso. Eu amo a Jesus, eu adoro a Jesus, mas aí, naquele mandamento ali que eu não gosto, né? Eu vou e não, esse aqui eu não quero seguir. E aí, meus irmãos, as pessoas, elas não caem nisso em pontos da Bíblia que são controversos, não. Elas caem isso aqui em coisas como: eu não quero perdoar o outro. Jesus Cristo manda a gente perdoar. Entende? Não tem para onde você correr. Se você é o seguidor de Jesus,
Se você ama Jesus, você tem que seguir os mandamentos de Jesus. Ponto. Você vai falhar? Evidentemente que vai. Mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai prosseguindo. Entende? Conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. E aí, outro texto muito interessante é um da própria Epístola de João, mas no capítulo 2, versículos do 4 até o 6, em que ele fala assim: aquele que diz, eu o conheço, né? Lembrando que conhecer é ter um relacionamento, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Então percebam, meus irmãos, nós devemos andar como Jesus Cristo andou. É muito difícil isso. Jesus Cristo foi o maior ser humano que houve na face da terra, né? Mas é isso que a Escritura manda a gente fazer. Andar como Jesus Cristo andou. Percebam a diferença, que isso aqui não é simplesmente cumprir regras. Você foi transformado, você conhece a Deus, você tem um relacionamento com Ele, e por isso você segue os mandamentos. Não é você segue os mandamentos e aí para obter a vida eterna, para ter a salvação. A gente não consegue por a gente mesmo. O Espírito Santo fez uma obra em nós e a gente conheceu a Deus e a gente se relaciona com Ele, e é a partir disso que a gente vai cumprir os mandamentos. É assim que funciona. Se vocês olharem para a própria história de Israel no Antigo Testamento, a gente vai ver que primeiro o Senhor o liberta de Faraó. O povo está lá cativo e Deus usa Moisés para libertar o povo. E depois que o povo é liberto, é que Deus dá os mandamentos para eles. Primeiro Deus liberta, depois Deus dá os mandamentos. Então primeiro você se converte ao Senhor. Por quê? Porque os mandamentos, para aquele que não conhece o Senhor, eles não fazem o menor sentido. Entende? Então a gente não deve pregar o Evangelho para as pessoas começando por regras. A gente tem que começar dizendo para elas que, olha, você precisa de Jesus Cristo, você precisa de Deus. Você precisa de salvação. Há um juízo iminente. A ira de Deus vai vir. Se você ficar vivendo para si mesmo, isso vai dar na sua destruição. Você precisa conhecer a verdade. Entende? E aí, mediante o conhecimento dessa verdade, você vai passar a viver conforme ela. Entende? Porque não existe alguém amar Jesus e não seguir os seus mandamentos. Tá, mas a Bíblia tem mandamento pra caramba, né, meus irmãos? A Bíblia tem muita coisa. Aí a gente entra naquele texto que está lá em Mateus, capítulo 22, versos do 36 até o 40. Que mais uma vez, mais um daqueles escribas, um fariseu, está perguntando para Jesus, né? Ele foi muito perguntado para esse pessoal. E ele diz assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, né? A lei e os profetas é o Antigo Testamento, que no caso é o que tinha de escrito ali, o que havia de palavra de Deus registrada ali era o Antigo Testamento. Jesus Cristo está dizendo que amar a Deus acima de todas as coisas, né? Amar a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, né? É o maior mandamento, e o segundo é amar o próximo. Um implica o outro, basicamente, né? Aquele que ama a Deus vai amar o próximo também e vice-versa. Um ponto interessante aqui, meus irmãos, é o seguinte: ele fala assim, que você vai amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Meus irmãos, então, isso é uma maneira de dizer que você vai amar ao Senhor com tudo que você é. Entende? Você não vai ter apenas as ideias certas sobre Deus. Você não vai simplesmente na igreja. Tudo que você vai fazer na sua vida, o teu entendimento, a sua mente, o seu coração, os seus atos, tudo que você faz, tudo aquilo que você é como ser humano, isso vai mostrar que você ama a Deus. Não é simplesmente você seguir regras. Não é simplesmente você ir na igreja. Ainda que ir na igreja é bom, congregar é uma coisa que a Escritura nos manda congregar, né? Está lá em Hebreus. Você não pode deixar de congregar, achar que você é igreja na sua casa sozinho. Não tem isso. A gente deve sim se reunir, como a gente está fazendo aqui. Mas isso é uma parte, isso não é o todo, entende? O todo é uma vida completa de devoção a Deus. Então, as coisas que você admira, os valores que você preza,
as pessoas que têm influência na sua vida, sabe? O tempo que você gasta na sua rotina, que você dedica para ler a Bíblia, tudo isso está relacionado com quanto você ama de fato a Deus. Você tem que amar a Deus com tudo que você é, entende? Com todos os aspectos da sua vida. A gente tem um costume de separar a vida, né? A vida profissional, vida espiritual, vida amorosa, vida não sei o quê, mas isso é só uma questão didática, é só para ensinar. Na Bíblia não tem essa separação, entende? Na Bíblia não existe a gente conhecer Deus de maneira teórica e não conhecer na prática. Aquele que conhece a Deus, ele vai conhecer tanto no seu entendimento, na maneira dele de enxergar o mundo, na sua visão de mundo vai ser moldada pela palavra de Deus, e os seus atos também. Não existe as duas coisas de maneira separada, né? E isso implica, obviamente, que você vai amar o próximo também, como criação de Deus, né? E toda a lei e os profetas dependem disso. Isso quer dizer que você não deve conhecer o resto? Não. Sobretudo, gente, por quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Amar a Deus com toda a tua força. Amar o próximo como a ti mesmo. Tudo bem. Só que existem situações específicas em que a gente não sabe como agir. E aí a gente deve consultar a palavra de Deus, porque ela vai ter várias situações sobre o que a gente deve fazer. Se a gente vê as cartas de Paulo, a gente vai perceber que as igrejas tinham problemas bem específicos. E Paulo tinha que escrever para poder resolver como que eles iam resolver aquilo, né? Na carta aos Coríntios a gente vê, por exemplo, a questão de que alguns irmãos comem determinado tipo de carne e outros não comem, e eles começam a julgar aos outros e tal. Obviamente o amor ao próximo é o princípio que vai resolver essa situação. Só que os irmãos não sabiam como aplicar esse princípio. Então Paulo tem que ir lá e tem que ensinar aquela igreja como que eles têm que fazer determinadas situações. Entende? Muitas vezes nós não sabemos. Então a Bíblia ela tem os princípios que prevê uma série de situações. Obviamente não está tudo na Bíblia, porque a Bíblia é um livro, e um livro tem uma limitação de tamanho. Mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue ver todos os princípios necessários para a gente poder viver em comunidade, viver nossas vidas, né? Servir a Deus e propagar o reino de Deus e viver para a glória dele a partir da Escritura, né? Esses mandamentos são a base. Todo o resto, você tem que interpretar o resto da Escritura a partir dessas duas coisas, né? É isso que Jesus está colocando aqui. Então, meus irmãos, vocês percebam que a coisa é invertida. Você tem a vida eterna porque você crê em Jesus Cristo, e crer não é meramente ter as convicções intelectuais a respeito de Jesus Cristo, né, ou acreditar que Jesus Cristo existiu, né? Isso tem que ter uma implicação na sua vida. Você tem que confiar em Jesus Cristo como seu Salvador, e isso significa que você vai ter um relacionamento com Ele que vai se aprofundando, que você vai seguindo, né? E você vai se aprofundando na palavra de Deus também, porque é a maneira que Deus nos deu o Evangelho. O Evangelho foi nos dado através de um livro. Por mais que uma pessoa tenha pregado uma vez para você, né? Se você for voltar, tudo está lá no registro do que Jesus Cristo fez, do que os apóstolos fizeram. E alguém escreveu isso para que isso permanecesse para nós e a gente tivesse acesso a essa verdade que salva tanta gente até hoje, né? Há 2000 anos. Então, meus irmãos, para poder arrematar, eu gostaria de resumir da seguinte maneira o que eu vim aqui, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né? O que eu vim aqui dizer para os irmãos. Basicamente, a vida eterna não é decorar a Bíblia, nem obedecer regras, mandamentos e nem fazer sinais. Essas coisas todas são boas, né? Os sinais, os milagres Deus faz, os mandamentos de Deus são santos, né? E decorar a Bíblia é algo bom, mas isso em si mesmo não dá a vida eterna para ninguém, né? O próprio Jesus, quando ele era inquirido às vezes pelos fariseus, pelos saduceus, falavam: você é o filho de Deus, você é profeta, então faz um sinal aí. Aí Jesus falava: não vou fazer não. Jesus fez um monte de milagre, mas ele não fez nenhum quando essas pessoas que queriam testá-lo pediram. Quando um cego chegava para Jesus e pedia para curar, ele curava. Mas quando os caras falavam: não, faz aí para provar que você é o filho de Deus, Jesus não fazia. Entende? Porque Deus não tem compromisso com ficar dando show para incrédulo. Entende? Jesus Cristo veio para poder salvar a vida das pessoas, fazer milagres e fazer tudo o que ele fez. Mas não era para poder ficar provando para as pessoas que não criam nele que ele era o verdadeiro. Porque eles já não criam, entende? Porque tudo aquilo que Jesus Cristo fez já estava profetizado para fazer. Além
além disso, ter a vida eterna é ter um relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo. Então a gente aprendeu o que a vida eterna não é e o que ela é. E ter esse relacionamento, a gente implica no seguinte: quem tem a vida eterna anda como Jesus andou, pensa como Jesus pensou, ama o que ele amou e repudia o que ele repudiou. Sim, porque Jesus Cristo, Deus, repudia certas coisas. Entende? E aí eu estou falando das coisas, não das pessoas. Se nosso Deus é um Deus que é justo, ele não vai concordar com a injustiça. Se o nosso Deus é um Deus que ama a vida, ele não vai ser a favor do aborto, da morte. Não vai. Isso é óbvio, entende, meus irmãos? E isso tudo, ou seja, o seu relacionamento com Jesus, ele tem que moldar toda a sua forma de pensar. É muito mais do que o que a gente simplesmente faz toda semana, sabe? Você tem que, eu estou falando para mim também, né? Nós devemos sempre pautar a nossa maneira de viver, glorificar a Deus com tudo que a gente faz. E isso implica em ter uma visão cristã de mundo. Em você pensar o que Jesus Cristo faria, o que os apóstolos recomendam sobre esse assunto. E mesmo nos assuntos que não tem uma recomendação explícita, por exemplo, como jogar futebol para a glória de Deus, não tem isso escrito na Bíblia. Mas eu vou falar para os irmãos, é possível. Entende? O esporte não é uma coisa ruim. Não tem especificações porque esse esporte não tinha sido inventado na época que a Bíblia foi escrita. Entretanto, você vai glorificar a Deus em tudo aquilo que você faz. Você vai ter a mente de Cristo e vai discernir como que você deve fazer as coisas. Entende? O Espírito Santo auxilia cada um de nós a fazer isso. Compreende, meus irmãos? Então, é isso. Sabe? A vida eterna, ela é um conceito que é muito repetido, mas é importante que a gente não esqueça dessa compreensão. Que ter a vida eterna é se relacionar com Jesus e a gente continuar sendo transformado e a gente ir pregar o Evangelho, viver para a glória de Deus e tudo que a gente faz, né, toda a nossa trajetória aqui nesse mundo, ser pautado nisso, né? E não em quem faz mais milagre, ou quem tem a Bíblia na cabeça, ou quem é mais perfeito aos olhos dos homens. Entende? Então é isso, meus irmãos. Eu espero que você medite nessa palavra, que você confira os textos na sua casa depois, se o que eu falei realmente é verdade, entende? O Espírito Santo guia os irmãos na leitura desses textos bíblicos, vocês já conhecem, mas é sempre bom ler de novo. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável, né, de conhecimento de Deus, e que essa palavra de alguma maneira venha fazer você refletir, entende? Longe de mim aqui querer exortar a igreja, querer dar uma cajadada nos irmãos, não é essa a ideia. Mas tentar fazer você sempre pensar e não esquecer disso. Porque a gente pode esquecer, eu também posso esquecer. A gente não pode esquecer que o relacionamento com Jesus Cristo, com Deus, é aquilo que pauta aquilo que nós somos. Amém? Então, meus irmãos, agradeço a oportunidade.